quer um cupom e estará concorrendo para o sorteio de uma poltrona infantil. É imperdível, viu? Na Farmácia Boa Saúde do nosso amigo Dominguinhos. Olha, atenção, atenção, Mauá da Serra, toda a nossa região. Já estão aqui nos nossos estúdios os advogados, Dr. Paulo e o Dr. Leandro. E a gente já vai receber aqui. Boa tarde, Dr. Paulo, seja bem-vindo. Tudo bem, Dr. Paulo? Boa tarde, Oliveira. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa Mauá FM, né? Uma grande satisfação poder estar aqui e fazer mais uma vez esse programa de utilidade pública. Verdade, doutor. Dr. Leandro, seja bem-vindo. Tudo bem, Dr. Leandro? Tudo bom, Oliveira? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no seu programa. Vamos lá, atenção, atenção, gente. Vamos já trazer aqui algumas perguntas, né, algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Essa daqui, Dr. Paulo, me aposentei com 5 salários mínimos e agora estou com quase 2 salários mínimos, Dr. Paulo. Eu posso fazer a revisão para voltar aos 5? Olha, é uma questão bem... que toda vez que a gente atende algum cliente aposentado, eles perguntam isso, né? E a gente, lógico, tem respondido da seguinte forma: o reajuste do salário mínimo, né, para quem ganha até um salário mínimo, e tanto o reajuste do salário mínimo como o reajuste de quem ganha mais de um salário mínimo, atualmente, qual que é o índice? É o INPC. Então, tanto um como o outro segue o quê? O INPC. Só que o salário mínimo, a lei permite que ele tenha aumento real, ou seja, ele pode subir mais que a inflação. Já quem ganha mais que um salário mínimo, não. Esse só tem a previsão de reajuste pelo INPC, não tem previsão de aumento real. Então, é normal, então, a gente eventualmente acontecer de um ano o salário mínimo subir mais que o INPC, porque ele tem o INPC mais a possibilidade de aumento real. Esse ano de 2022 mesmo é um exemplo que o INPC foi 10 ponto alguma coisa, mas o reajuste do salário mínimo foi maior que 10%. Então, ele subiu mais que a variação do INPC. Isso desde 2016 é a regra, o INPC para um como para o outro. Mas, e o que acontece nesses casos de possibilidade revisional? Olha, não existe nenhum tipo de benefício hoje que tenha a paridade com o salário mínimo. Então, isso está na Constituição. Então, isso já foi levado até para o Judiciário, né? Então, o Supremo Tribunal Federal já disse que não é ilegal o reajuste que o INSS vem dando, porque não tem nenhum direito, o aposentado não tem direito a paridade com o salário mínimo. Então, se você ganhava 5 salários mínimos quando você se aposentou, não tem direito a essa paridade quando os anos vão passando, né, e vai caindo essa regra de paridade. Então, não existe, infelizmente, não existe revisional para você manter a mesma quantidade de salários mínimos desde quando você se aposentou. A única revisional que existiria é se, eventualmente, o índice que vem sendo aplicado não está correto, né, foi abaixo da inflação. Então, caberia uma revisional para essa situação, né, se estiver errado. Mas para manter paridade não existe. Doutor Leandro, várias pessoas estão com essa dúvida e estão querendo saber o seguinte: como faço, doutor Leandro, para resgatar os valores esquecidos em bancos que está sendo noticiado pela mídia? Então, Oliveira, agora tem realmente esse novo serviço do Banco Central, né? E é bem fácil, tá, Oliveira? Para quem já mexe com o computador, é claro, né? Quem mexe com a internet, basta entrar no site correto, que é o site valoresareceber.bcb.gov.br. Lá a pessoa vai digitar o CPF dela e a data de nascimento. Na hora já vai saber se tem valores a resgatar ou não. Caramba! Então é só digitar o CPF e a data de nascimento. Normalmente, esses valores são para aquelas pessoas, né, Oliveira, que muitas vezes já faleceram. Deixaram dinheiro na conta no banco antigamente, né, em conta antiga, veio a falecer, a família não movimentou esse saldo e ficou o dinheiro lá parado. E hoje tem essa consulta do Banco Central que vai facilitar a sua vida. Ele vai te dizer se você tem um saldo ou não em uma conta antiga, né? Porque as pessoas que têm dinheiro no banco não vão esquecer que tem dinheiro lá, né, Oliveira? A maioria das pessoas. Né? É difícil a pessoa. Vai ser casos os maiores casos vão ser dessas pessoas que já faleceram e a família não resgatou esse saldo na época e ficou lá, né? E aí é o seguinte, quem digitou o CPF, digitou do falecido muitas vezes, digitou a data de nascimento, viu que tem saldo, vai aparecer um calendário que até março
para a pessoa entrar de novo no site do Banco Central e poder resgatar, até mesmo via online, né? Pela internet. Tem que fazer o cadastro no gov.br depois que tiver saldo, né, Oliveira? Depois que o Banco Central falou, olha, você tem um saldo. E nesse momento você nem sabe qual que é o valor. Só vai estar escrito que você tem saldo. Você tem ou não tem. Tem ou não tem, né? Vai estar escrito assim. Olha, você não tem nenhum saldo existente aqui. Ou vai estar escrito que você tem. Se você tem, vai ter um calendário para você poder resgatar no próprio site do Banco Central. O doutor Leandro tem que ficar atento também com relação a golpes, né? É verdade, Oliveira. Às vezes a pessoa passa um site equivocado. Só existe um site, né, Oliveira? Para poder fazer essa consulta, um site oficial do Banco Central, que eles colocaram, que chama valoresareceber.bcb.gov.br. Não existe outro site. É só esse. O que acontece bastante, doutor Paulo, doutor Leandro, às vezes notícia como essa, eles falam, você quer saber, faça a sua consulta para ver se você tem ou não tem direito, não sei o quê, e joga um link ali. Aí vai via WhatsApp, né? Verdade. E daí, a pessoa clicou naquele link, não pode, né, doutor? Ou uma pessoa que não é de confiança fala, deixa que eu faça a consulta para você. Passa seu CPF, aí vai pedindo até mais coisas, né? Realmente tem que tomar cuidado, Oliveira. Olha aí, gente, todo cuidado é pouco. Doutor Paulo, quando um trabalhador autônomo deixa de recolher para o INSS e vem a falecer, é possível a viúva recolher as contribuições em atraso para poder gerar direito à pensão por morte? Olha, o trabalhador autônomo é aquela pessoa que trabalha sem vínculo empregatício, né? A pessoa não é empregado, porque o empregado, obrigatoriamente, o patrão, ele tem que descontar da remuneração do empregado, né, a parte do empregado, e recolher além da parte dele. Então, é a parte patronal e a parte do empregado, o patrão que faz o recolhimento. No caso de quem trabalha por conta própria, né, o trabalhador autônomo, que é o chamado contribuinte individual, ele também é um contribuinte obrigatório da Previdência, né? Mas o que significa isso? Ele é obrigatório, mas e se ele não recolhe? Se ele não recolhe, também não tem nenhum direito ao eventual benefício do INSS. Mas no caso de quem é trabalhador autônomo e recolhe em atraso, ele pelo menos está mantendo a qualidade segurada, Oliveira. Agora, se a pessoa falece, esse que é o problema. A partir do momento que a pessoa falece, mesmo sendo contribuinte obrigatório, que tinha o direito de recolher e poderia até recolher em atraso, após o falecimento, aquele recolhimento em atraso não vai gerar nenhum direito, tá? Então, infelizmente, uma vez falecido, não adianta a viúva, os filhos menores, recolherem parcelas em atraso, recolhi com juros, com multa, não adianta. Não vai gerar direito à pensão por morte, tá? Então, recolhimento pós-mortem não vale para efeito de poder gerar direito à pensão por morte. Mas aí tem uma exceção. Se eventualmente a pessoa que faleceu ela tinha recolhimento abaixo do salário mínimo, ou recolhimento ainda que fosse em valor baixo, mas se a viúva quiser complementar aquela diferença, é possível, tá? Olha aí. Então você não pode recolher em atraso. Mas se tinha recolhimento abaixo do mínimo, você pode complementar. Essa aqui é a diferença, tá? Então, o recolhimento em atraso é diferente. Agora, você recolher parcelas, complementar a parcela que tinha sido recolhida, isso é possível e gera direito sim o valor da pensão já muda o valor. O doutor Leandro, tem um ouvinte nosso que está com a dúvida aqui. Sou terceirizada e trabalho na função de operadora de telemarketing para uma grande empresa de telefonia. Logo depois de eu ser demitida, eu descobri que estou grávida de 3 meses, doutor Leandro. Nesse caso, contra qual empresa eu devo buscar os meus direitos? Então, Oliveira, quando a pessoa é terceirizada, ela é contratada por uma empresa, mas na verdade ela está prestando serviço, a tomadora do serviço dela é uma outra empresa, uma terceira empresa, né? Então isso acontece muito. Um hospital, por exemplo, ao invés de ele contratar uma faxineira para ajudar a limpar lá, o hospital contrata uma empresa que vai fornecer uma zeladora, uma faxineira para limpar o hospital. Ele não contrata diretamente o funcionário. Então, essa é a relação da terceirização, né? E as pessoas perguntam, olha, eu trabalho de forma terceirizada lá.
E se eu estiver grávida, ou se eu sofrer um acidente, a empresa tem alguma responsabilidade ou não? Ou só aquela que me registrou na carteira? A lei diz o seguinte, Oliveira, tem uma responsabilidade subsidiária. Então, no caso da gravidez, por exemplo, como ela tem direito à estabilidade e não poderia ter sido mandada embora, mesmo que ela não sabia na época, né? Muitas vezes a mulher de 1 mês, 2 meses, ela nem sabe ainda. Ela fica sabendo depois. E aí ela pode estar nessa situação onde ela foi dispensada estando grávida e nem sabia. Caramba. E ela veio, quando ela descobriu, ela pode buscar o seu direito de reintegração à sua função ou pedir uma indenização pelo tempo de estabilidade que ela tem direito, que é desde a gravidez até 5 meses após o parto. E ela pode ir contra as duas empresas, tanto aquela que registrou ela na carteira, quanto a empresa que era a tomadora do serviço, né? Então, as duas empresas aí, no caso da terceirização, têm responsabilidade. Tem responsabilidade. Oliveira pergunta para o Dr. Paulo, eu tenho 30 anos de contribuição e 49 anos de idade. Continuo trabalhando e entrei com o pedido de aposentadoria. Depois de 15 dias foi aprovado, Dr. Paulo, mas o valor foi muito baixo. Quais as chances de continuar trabalhando e esperar mais tempo para aposentar? Bom, essa é uma dúvida que muita gente tem. A pessoa que se aposenta, né, e fica, depois que se aposenta, né, ela fica sabendo que o valor da aposentadoria é X, né, e ela não queria aquele valor. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você não concorda com o valor da sua aposentadoria, você acha que você queria ganhar mais e aquele valor está muito baixo, não saque nenhum valor, tá? Não faça nenhum saque. Porque você pode abrir mão da aposentadoria desde que uma vez que você não tenha sacado. Se você for no banco e sacar ou a aposentadoria, ou for ao banco e sacar o fundo de garantia, por exemplo, já significa que você aceitou aquela aposentadoria. E uma vez aceita a aposentadoria, é um caminho sem volta. Não tem como você se arrepender depois, tá? Então, o arrependimento pode ser até aquele momento. Depois que você sacou, já a aposentadoria já é aquela mesma, né? É aquela mesma. Então, agora, se você não sacou a aposentadoria e você, a partir de agora, você quer saber quando que eu posso melhorar, o que significa isso? Primeira coisa, só vai melhorar se você, as tuas contribuições, elas também têm que ser de valor maior que o salário mínimo também. Não adianta você levar daqui a 2, 3 anos recolhendo sobre o salário mínimo. Não vai mudar nada o valor da aposentadoria, tá? Então, a aposentadoria tua, para ter um valor maior, você tem que recolher sobre o valor maior que o salário mínimo, tá? E aí, o que é importante para quem está nessa intenção de melhorar o valor da aposentadoria? É fazer o chamado planejamento previdenciário, que é uma coisa que está muito em moda, né? Olha aí. Muita coisa que você podia pensar para daqui a 5, 10 anos, você pode fazer um planejamento. Isso é possível e tem ferramentas para fazer isso aí. A pessoa que mexe com isso, geralmente o advogado, ele vai identificar o teu tempo de contribuição, as tuas contribuições, e a partir dali ele vai te dizer, olha, se você passar a recolher sobre o valor do salário mínimo, você pode se aposentar com tanto, ou se você passar a recolher com um valor maior que o salário mínimo, você vai aposentar com tanto, ou às vezes você pode até recolher com um valor menor que o salário mínimo, menor que a tua contribuição atual, que às vezes não vai mudar nada. Então é possível sim, porque a aposentadoria, a partir de 2019, ela tem mais de uma regra de aposentadoria e mais de uma forma de cálculo, né? Então, a aposentadoria pela regra anterior a 2019 tinha um negócio chamado fator previdenciário, que pode ser o que aconteceu na nossa ouvinte aqui, que, ou seja, com 49 anos, o fator previdenciário incide, e quanto mais nova a pessoa, maior é o desconto da aposentadoria, maior a redução. Então, com 49 anos, é bem provável que tenha incidido o fator previdenciário, né, pela regra antiga. Ela pode muito bem hoje aposentar-se, às vezes, ou com um pedágio de 50%, ou com um pedágio de 50%, talvez seja a possibilidade dela, que já não incide fator previdenciário. E aí mudaria realmente o valor da aposentadoria. Então, isso é uma das coisas que a gente poderia fazer com a ouvinte aí, ela ir atrás de alguém que faça planejamento previdenciário, que é uma coisa que é muito em voga atualmente e que, às vezes, faz muita diferença na hora da pessoa se aposentar. É bom que já orienta, dá um norte ali, né, doutor Paulo? O planejamento é bem isso. Às vezes tem pessoa que para de recolher,
ou recolhe valor menor porque não vai mudar nada a vida. Então, estaria jogando dinheiro fora, né? Isso é importante. É verdade. Doutor Leandro, está chegando uma pergunta bastante curiosa aqui. A empresa é obrigada a indenizar a família de um funcionário que faleceu de Covid-19? Então, Oliveira, é uma questão bem polêmica, né? Aqui a gente está falando de indenização decorrente de uma responsabilidade da lei, né? Não, a gente não está falando aqui de seguro de vida, nada disso, né, Oliveira? Pelo que eu entendi da pergunta do ouvinte. A empresa vai ser responsabilizada, Oliveira, se a função do funcionário já envolvia um risco por si só. Então vamos supor, a pessoa já era um enfermeiro ou trabalhava numa farmácia que já fazia testes de Covid. Ou seja, ela já estava exposta a uma situação onde facilmente ela poderia contrair a doença. Não tinha o que fazer, mesmo tomando as precauções, o risco é inerente, né? Essas pessoas que já estão ali na linha de frente. E aí o que acontece? No direito a gente chama que numa situação como essa de responsabilidade objetiva da empresa. Já é presumida que a empresa é culpada, digamos assim, porque ela já colocou em risco o funcionário para exercer essa função, ele já está em risco, né? Então ele não precisa provar que a empresa foi negligente ou imprudente, né? A empresa já colocou ele nesse risco. Nesse caso, Oliveira, possivelmente a empresa teria que indenizar a família, sim, porque ele exercia uma função que já tinha esse risco. Então, um funcionário que morreu de Covid e tinha essa função que estava exposto ao vírus, por conta da própria função que ele exercia, né, do próprio ambiente de trabalho que ele tinha, a empresa possivelmente vai ser condenada a pagar uma indenização para a família. Agora, se a pessoa fazia uma função que não envolvia um risco inerente a contrair esse vírus, né, Oliveira, aí é outra situação. Aí teria que provar, caberia a família do funcionário provar que a empresa teve culpa e foi responsável pela doença que ele adquiriu, o que seria muito difícil, né, Oliveira, porque é um vírus que você pode pegar em qualquer lugar. Pois é. Você não teria a seu favor essa presunção que você pegou no ambiente de trabalho, é diferente. Nesse caso, você não tem essa presunção. Então, seria muito difícil você provar que realmente foi culpa da empresa. Então, teria essas duas situações. O doutor Paulo, estamos querendo saber aqui se a renda dos filhos viúvos que residem com a mãe idosa pode ser considerada no cálculo da renda familiar para o benefício assistencial ao idoso? Olha, para quem vai pedir benefício assistencial, tanto faz o benefício assistencial ao idoso como o benefício assistencial ao portador de deficiência, a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no CRAS e fazer um negócio que chama um cadastro único, né? Aquele cadastro lá que é o que vai ser levado lá para o INSS para a aferição da renda familiar, que é isso que eles fazem. Porque somente pessoas de baixa renda têm direito a esse benefício, né? O benefício ao idoso ou ao portador de deficiência. E para ter direito a esse benefício, então, a pessoa tem que ser oriunda de família de baixa renda. E para saber se é família de baixa renda ou não, é essa informação do CRAS, onde vai constar o quê? O nome dos familiares e a renda de cada um deles, né? E aí o que acontece? É com base na chamada renda per capita que vai ser determinado se a pessoa tem direito ou não. O que é a renda per capita? É a soma de todos os rendimentos dos familiares e dividido entre eles não pode superar 1/4 do salário mínimo, né? Então soma na renda do pai, da mãe, dos filhos solteiros, filhos menores, soma todo mundo e divide, não pode dar mais que 1/4 do salário mínimo. E aí que entra essa questão. Os filhos solteiros, ou os filhos viúvos, né? Eles fazem parte ou não do grupo familiar? Olha, de acordo com o entendimento atual do judiciário, só os filhos solteiros que moram com os pais, os filhos solteiros até 21 anos, esses que entram realmente no cálculo, né? Então, o que é filho solteiro? Filho solteiro é solteiro uma vez só na vida, você é solteiro, né, Oliveira? Porque depois que você casa, ou casa e separa, ou casa e fica viúvo, teu estado civil já não é mais solteiro. Já não é. Né? Ou morando junto com alguém, e depois morou junto e voltou, você não é mais solteiro, né? Você está em união estável, né? Então você está separado. Então o que acontece nesse caso aí? A justiça entende que filhos viúvos que voltem a morar com os pais, eles não são mais solteiros, né? Eles constituíram um novo grupo familiar. Saiu de casa, você não é mais do que grupo familiar para esse efeito, né? Então,
Se você não pertence mais àquele grupo familiar, né? Você pode ser filho, pode ser neto e tal, mas o grupo familiar seu é outro, uma vez que você constituiu uma nova família, né? Então não pode ser utilizada a renda, a renda do filho solteiro, filho viúvo, né? Filho separado, ele não pode ser considerado nesse cálculo. Então aí acontece que às vezes o CRAS, né, por desconhecimento e tal, coloca a renda. Isso aí só tem que ser corrigido às vezes no judiciário, né? Ou tem que ser feita uma retificação, porque às vezes por falta de informação eles colocam, né? E a pessoa é prejudicada, né? Porque a renda dela fica alterada. Então não pode, renda de filho viúvo, filho separado, não entra no cálculo da renda familiar. 13h04, estamos chegando ao final do nosso programa legal, com a participação especial aqui dos advogados, o Dr. Paulo e o Dr. Leandro, tirando as suas dúvidas a respeito de direito trabalhista e também previdenciário. Obrigado, Dr. Paulo, de tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. É sempre um prazer de poder estar aqui, Oliveira. A gente que agradece, né? E até a próxima. Obrigado, Dr. Leandro. Obrigado a você pelo convite, Oliveira. Até a próxima. O Dr. Paulo e o Dr. Leandro vão estar aqui, tá? À sua inteira disposição. Pode vir aqui conversar diretamente com eles, tá? No tete-a-tete, olho no olho. Oliveira, a minha dúvida é um pouquinho mais complicada. Eu posso ir conversar com os advogados? Pode vir, viu, gente? Dr. Paulo e Dr. Leandro vão dar um tempinho aqui nas dependências da rádio, né? Até por 2h30, 3h, eles estão aqui para atender você, tá? Pode vir aqui e conversar diretamente com eles. E vamos deixando você em ótima companhia, o pastor José Ademir chegando com o programa Hora da Vitória. Grande abraço! Cadê o pastor?